Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings. Hoje eu quero falar rapidinho com vocês a respeito de um recorde batido pelo Disney Plus nesse final de semana com a série Falcão e o Soldado Invernal. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Guerra do Streaming, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 40 mil inscritos o mais cedo possível e eu criei um clube de canais lá no meu canal Triplo F. Vocês têm interesse, várias pessoas já entraram, eu tô com cerca de 31 membros. Eu criei um grupo de WhatsApp pra esse pessoal, tá bem divertido. A gente tá conversando lá praticamente o dia inteiro. Então, se vocês ainda não são membros, deem uma olhada aqui abaixo no botão Seja Membro, que vocês vão aproveitar bastante. Então, só explicando pra vocês essa notícia, né? Saiu a notícia de que a série Falcão e o Soldado Invernal teve uma abertura superior às aberturas do Mandalorian 1 e 2, né, da primeira e da segunda temporada da série The Mandalorian, da saga Star Wars, e teve uma abertura inclusive maior do que a série WandaVision. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer um pouquinho estranho, né, falar que o Soldado Invernal estreou acima de WandaVision, porque o hype com certeza estava mais alto para WandaVision, só que eu acho que tem alguns motivos para isso ter acontecido. E essa notícia surgiu através de várias fontes diferentes, inclusive a Variety, que tá confirmando de fato que isso aconteceu, né? O Disney Plus pelo menos soltou os dados de que essa série conseguiu bater todos os recordes aí, o que, convenhamos, não é um recorde tão grandioso assim, se a gente considerar que o Disney Plus tem cerca de um ano e pouquinho aí, né, que tá em funcionamento, mas vale a gente lembrar que a Netflix mesmo bate todos os recordes dela ano após ano, então os números não deixam de ser grandiosos. E por que eu acho que essa série acabou ultrapassando inclusive WandaVision? Em primeiro lugar, o mais óbvio de todos, quando WandaVision estreou no meio de janeiro, o Disney Plus tinha menos inscritos ao redor do mundo, o Disney Plus continua crescendo de forma avassaladora, então com certeza o volume de inscritos hoje é maior do que na época de WandaVision. Então esse pra mim seria o primeiro ponto, né, que beneficia o Falcão e o Soldado Invernal. E o segundo ponto, que pra mim é o principal, é que muitas pessoas que se inscreveram no Disney Plus por causa de WandaVision não se inscreveram no primeiro episódio. Muitas pessoas que ainda não tinham assistido nenhuma série da Marvel porque elas ainda não tinham chego no Disney Plus, podem ter deixado pra se inscrever na semana seguinte ou alguns dias depois que o lançamento, quando as pessoas começaram a falar bem da série, a pessoa foi lá, se inscreveu e assistiu os episódios que ela ainda não tinha assistido. Então eu acho que esse é outro grande fator. O Falcão e o Soldado Invernal chegou depois de WandaVision, então quem era o público interessado em uma série da Marvel tinha feito a inscrição por causa de WandaVision e agora tá assistindo Falcão e Soldado Invernal. Lembrando, eu não acho que o hype de Falcão e Soldado Invernal tá maior do que o hype de WandaVision, mas eu acho que esse pode ser um motivo. Em terceiro lugar, que eu acho que é igualmente importante, é que WandaVision começou de uma forma bem pacata, vamos dizer assim, porque os dois primeiros episódios foram largamente criticados aí por muita gente, então isso também pode ter incentivado muitas pessoas a não assistirem logo de cara, né? Muitas pessoas falaram, pô, que formato é esse? É em preto e branco e etc, tem muita coisa diferente, não é o que eu esperava de uma série da Marvel no Disney Plus, então muitas pessoas podem não ter assistido WandaVision, mesmo já sendo inscritos do Disney Plus ou não, muitas pessoas podem ter deixado de assistir os 2, 3 ou até o quarto, né, os 4 primeiros episódios ali que eu ouvi algumas pessoas criticando, pode ser que muitas pessoas tenham ficado com o pé atrás. Eu conheço pessoas que não assistiram no começo e deixaram pra assistir tudo no final, porque não queriam ver essa historinha de semana após semana, década de 50, 60, 70, enquanto o Soldado Invernal já começa, né, não tem essa artimanha narrativa, né, de começar década após década, você já entra com tudo na história. Mesmo que o começo tenha sido um pouquinho lento, não tenha nem mostrado os dois heróis juntos, é óbvio que o começo já foi um pouquinho mais animado, entre aspas, pro fã da Marvel do que os primeiros episódios de WandaVision. Então esse é mais um ponto positivo. E um ponto que eu não sei, porque eu não sei se foi revelado pelo Disney Plus, se foi a quantidade de visualizações, né, que o episódio teve que foi maior, ou se foi o watch time, que, por exemplo, as séries da Netflix estão utilizando para ficar na frente de outras séries, porque você pega o watch time de um episódio
de Falcão e Soldado Invernal, você tem ali 40 minutos, enquanto o primeiro episódio de WandaVision tem 20 minutos. Então eu não sei exatamente qual foi o critério utilizado pela Disney para dizer que o Falcão foi a série mais assistida, mas se foi pelo critério de minutos, que é o critério que a Netflix utiliza, por exemplo, com certeza o Falcão vai ter uma vantagem óbvia, porque tem o dobro de minutos do primeiro episódio de WandaVision. Vocês vão ver um exemplo claro disso com a situação do Cecil Hotel, que lançou 4 ou 5 episódios no mesmo dia que um episódio de WandaVision, e se você olhar no ranking daquela semana, você vai ver que o Cecil Hotel, né, que é uma série da Netflix, ficou na primeira posição por causa do número de minutos, ou seja, muitas pessoas assistiram, eu inclusive, assisti logo no lançamento, os 4 ou 5 episódios, sendo que WandaVision tem somente um episódio semanal. Então WandaVision ficou na segunda posição, só que o Cecil Hotel pode ter sido assistido 5 vezes mais, justamente por causa do volume de minutos, e se você pegar, se fosse um episódio só contra um episódio, WandaVision tinha ficado em primeiro lugar em praticamente todos os finais de semana, né, todas as sextas-feiras que foi lançado. Então esses critérios para serviços de streaming ainda não são tão palpáveis assim, ainda não é tão fácil quanto um filme que saiu nos cinemas, você compara bilheteria com bilheteria e acabou. Ainda existem muitos critérios diferentes e as empresas gostam de utilizar os critérios quando convém. A Netflix gosta de utilizar o critério de minutos quando convém para ela, quando convém usar o critério de visualizações, eles utilizam também, e é isso que está acontecendo. Eu não sei se a Disney está usando o critério da minutagem dos episódios ou se ela está usando o critério das visualizações. Mas de qualquer forma, eu realmente acredito que Falcão e o Soldado Invernal conseguiu ter uma estreia superior à de WandaVision e também de The Mandalorian. A primeira temporada de The Mandalorian não dá nem pra gente colocar nessa briga, porque o Disney Plus ainda era muito pequeno, né? Ele ainda estava estreando, ele estreou no primeiro dia com 10 milhões de inscritos ali nos Estados Unidos, mas não dá pra gente comparar com os mais de 100 milhões que tem hoje. E a mesma coisa vale para a segunda temporada de Mandalorian, que, se não me engano, quando estreou, tinha cerca de 70 milhões de inscritos no Disney Plus. E Star Wars, a gente pode falar que tá com a mesma popularidade, né, que o universo Marvel, só que o universo Marvel eu acho que mais pessoas até tentaram assistir rapidamente, porque muitas pessoas já tinham assistido a primeira temporada de The Mandalorian, muitas pessoas já gostavam, mas quando você tá na segunda, na terceira, na quarta temporada, você não fica com aquele ânimo pra assistir o primeiro episódio de madrugada, como foi o caso de todas as temporadas de WandaVision e como foi o caso de Falcão pra mim, pelo menos. Eu assisti o Snyder Cut da meia-noite, praticamente às 4 da manhã, e já emendei direto pra assistir Falcão e o Soldado Invernal. E apesar do Disney Plus não ter revelado nenhum número, né, a respeito disso, empresas terceirizadas calculam que 1,6 milhões de casas diferentes assistiram a estreia de WandaVision nas primeiras 24 horas, ou seja, 1,6 milhões de residências, podem ter sido 2 milhões, 3 milhões de pessoas, não dá pra gente saber, enquanto Falcão e o Soldado Invernal fez 1,7 milhões. Então, os dois foram números bem legais. E essa mesma empresa, né, utilizando os mesmos parâmetros, calculou que cerca de 1,8 milhões assistiram o Snyder Cut, né, assistiram a versão de Liga da Justiça do Zack Snyder. Então esses 3 lançamentos estariam mais ou menos no mesmo patamar. A diferença é que o Snyder Cut é um filme só, né, então vai ser lançado e vai ter uma queda ali natural, enquanto Falcão e Soldado Invernal vai continuar trazendo o público de volta semana após semana. E eu acho que o Snyder Cut inclusive trouxe uma onda de pessoas para assistir logo no primeiro final de semana, porque muitas pessoas estavam esperando, né, o tal do release da Snyder Cut, as pessoas pedindo o lançamento do Snyder Cut, enquanto muitas pessoas podem não ter se animado para assistir o Falcão e Soldado Invernal já no primeiro final de semana, porque sabe que vai ter mais um episódio, vai ter mais outro, então eu não tenho tanta pressa assim para assistir. Eu acho que isso mostra o patamar que o universo Marvel e que o universo da DC estão recentemente, né? A gente vê que a Marvel tem muito mais fãs e o próprio Disney Plus, né, tem muito mais pessoas que assinam o Disney Plus do que pessoas que assinam o HBO Max. Então, é muito mais fácil atingir esse número de 1,7 no Disney Plus do que de 1,8 no HBO Max. Então, na batalha cabeça a cabeça ali entre os dois, eu diria que o Snyder Cut saiu vencedor, né, como claro vencedor, mas também você tá comparando a junção de Liga da Justiça no decorrer de anos, você tá comparando com heróis coadjuvantes do universo, né, do Capitão América no primeiro episódio de uma série de 5. Então, considerando isso, eu diria que foi quase um empate se de fato esses números de 1,7 e 1,8 são reais. Mas como os parâmetros utilizados foram pelas mesmas empresas e a maioria das empresas falaram que os números estão bem
pareados ali, né, que os números foram bem parecidos, não dá pra gente considerar que o Snyder Cut pode ter feito muito mais sucesso fora, mas vale a gente lembrar que o Snyder Cut tá sendo vendido, né, aqui no Brasil, por exemplo, tá sendo vendido pelo Wallplay, que fez uma parceria comigo, bem legal. Se vocês entrarem no link aqui abaixo, vocês conseguem alugar o Snyder Cut por R$ 49,90 e ajudar, obviamente, o Zack Snyder a possivelmente fazer outros projetos. E os dois foram claros sucessos, o que mostra que esse mercado dos streamings não é um jogo de soma zero, né? Se você ganha um inscrito aqui, não quer dizer que você perdeu um inscrito aqui. Se você tem um assinante do HBO Max a mais, não quer dizer que a Disney perdeu um assinante, né? Dá pra todos eles prosperarem, pelo menos todos eles, que eu digo, os grandes aí, né? Obviamente que não dá pra todos os serviços de streaming prosperarem simultaneamente, mas se você pegar os maiores, Netflix, Amazon Prime, HBO Max e Disney Plus, eu acredito que esses 4 podem prosperar numa boa, porque muitas pessoas assinavam TV por assinatura, e lá nos Estados Unidos, se você somar tudo isso, você não tá gastando nem $40 ali para ter todos esses serviços. Aqui no Brasil a situação é um pouquinho diferente, mas eu acho que no geral dá para esses serviços prosperarem em paz. Então galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da estreia de Falcão e o Soldado Invernal. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.